Bom, então como combinado, farei aí a correção das atividades propostas da UBMEP deste ano. Essa é do nível 1, sexto e sétimos anos. E vou tentar ser o mais breve possível aí, tá bom? Para não ficar as gravações muito extensas, tá bom? Vamos lá. A primeira, Joana pode retirar uma lata da pilha, né? Se não houver nenhuma lata apoiada sobre ela. Qual o menor número de latas? Então, o menor número de latas, né, que a gente precisa tirar antes de pegar a lata azul. Então, você observa que todas essas que estão acima, se ela tirar azul, vai cair. Então, na realidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tirando essas 7, ela já consegue tirar azul sem que ela caia. Não há necessidade de tirar a oitava aqui do lado, porque não vai cair. Então, portanto, alternativa C. Então, sempre eu falo que tem as questões mais fáceis, né? E as questões nível médio e mais difíceis. Esse é o nível fácil, né? Era só verificar, contar e assinalar. Bora para a segunda. Segunda, você observa aqui que você tem uma situação com números decimais, né? Trabalhados aí em sala de aula e tudo mais. Tá falando que José comprou uma calça na loja Alfa. Então vamos lá. José comprou uma calça. Você observa loja Alfa, a calça é 80, então R$80. E uma camiseta, ou uma camisa, né, na loja Beta. A camisa na loja Beta custam 65, então mais 65. Então, portanto, o preço do José aí, 80 mais 165 vai dar 145. Então, ele gastou R$145, José. Beleza. Vamos ver, então, o quanto aí que Luiz comprou. Então, Luiz comprou uma calça na loja Beta. Beta calça custa R$90. Então, R$90. E uma camisa na loja Gama. A camisa na loja Gama, R$60. Só olhar e verificar. 90 mais 60, 150. Centavos eu deixo para colocar sempre no final, ó, né? Então, a pergunta é uma só. Quanto que Luiz gastou mais do que José? Luiz gastou 150, José gastou 145. É visível aí, né, que ele gastou R$5 a mais. Então, portanto, alternativa A. Feito a segunda. Bora para a terceira. A terceira, eu vou fazer um esqueminha para vocês entenderem melhor. Espera aí. O esqueminha é esse. Vou copiar ela, colocar aqui no Paint, que acho que é a melhor coisa. Porque aqui está falando que colocou um único colar sobre a mesa e tirou uma fotografia. Em seguida, cortou a fotografia ao meio. Então, cortou aqui na horizontal. É visível. E o que o aluno precisa? Visualizar qual dessas vai ser a resposta. Então, o que é mais fácil fazer aqui? Vim aqui encaixar, ó. Você observa que ao encaixar aqui, não formou um único colar, né? Estaria 2 colares aí. Então, a A não pode ser. Vamos para a B. Essa é a melhor coisa para visualizar, ó. A B, vamos ver que encaixa lá certinho, mas a mesma coisa. Percebe que aqui teria 2 colares. Então, também não. Vamos para a C. Pegando a C aqui. Encaixando. Os encaixes ficam certinhos, né? Mas basta verificar. Observa que a C daria um colar aqui, juntando essas duas, e mais um aqui. Então, também 2 colares. Então, também não é. Vamos para a D. Enquanto jogando a D aqui, essa é a melhor coisa. Isso o aluno tinha que
visualizar na imagem. Aí você observa que a D fica certinho. Então pode observar, começou aqui, veio para cá, veio aqui e emendou. Então percebe que o único colar, a única que dá certo é a D. Não dá certo também na E. Na E, se você colocar ali também, vamos, já que as outras foram colocadas, vamos colocar também, né? Ó, se você observar essa, você vai ter 3 colares e não só um, conforme está orientado aqui, um único colar. Gostaram desse maneira de expressar aí? Depois deixa o aviso para o professor, hein? Bom, então aqui a única que se encaixa certinho, alternativa D. Então, beleza. Vamos ver a próxima. A 4. A 4 ela caiu no nível 1 e nível 2, a mesma questãozinha. A 4 está falando que 5 cartões iguais, que é o cartão A, B, C, D e E, em forma de triângulos equiláteros. Então todas têm o formato igual a esse triângulo E aqui, que é visível. Então você observa que o triângulo E, visível aqui, ele está sobre o A e sobre o B. Então, nesse caso, o E, ele está sobre o D também aqui, ó. O E foi o último triângulo a ser colocado. Então, se eu colocar de trás para frente, né, em ordem decrescente, o E foi o 5º triângulo a ser colocado. Como esse daqui está sobre o A e o A está sobre o B, é visível, então o A foi o 4º triângulo. Automaticamente você observa que o B ele está sobre o C e sobre o D aqui também, que está escondido. O D inclusive está de ponta cabeça. Então, o triângulo B, o 3º a ser colocado. E o que você já conclui visualizando isso? Que, como aqui está perguntando, eu quero saber a figura que mostra esses cartões, qual foi o 3º cartão colocado. O 3º cartão colocado, B. Então, portanto, o B que está no B. Beleza? Bora para o próximo. 5ª questão. Essa 5ª questão também vou tentar fazer ela de uma outra maneira. A B, eu também coloquei ela aqui no Python, né? Só que aqui no Python agora eu vou colocar a seleção transparente, porque aqui está falando, né, de carimbo. Então o transparente vai ficar visível. Enquanto aqui na primeira linha é visível que eu pego o segundo, né, porque a faixa está no centro ali da folha, não está na parte de baixo nem na de cima. Então aqui, é óbvio que esse daqui foi o primeiro carimbo. O segundo, se eu pegar esse triângulo e sobrepor aqui, esse triângulo, essa estrela, né, e sobrepor, você vai observar que a faixa vai ficar no meio também, mas aqui embaixo vai aparecer 2 perninhas. Não é o que acontece aqui. Então, o que você já conclui? Que esse daqui, ele sim está sobreposto, né, nesse. Então, mas é que aqui eles não vão ficar visível, né, mas era a ideia. Só ficaria visível se fosse branco total. Mas você já observa que como aqui essas 2 pontas aparecem, é visível que esse foi o próximo, né, carimbo. E em último, você observa que não aparece esse pontinho aqui na parte inferior, não aparece esse pontinho aqui na parte superior, que deveria aparecer aqui, ó. E esse também não aparece. Não aparece por quê? Porque ele vai estar também na parte da faixa aqui que está escura, então por isso que ele não aparece. O único então cartão que pode ser o 3º carimbo é esse. Então nessa ordem aqui. E nessa ordem vamos verificar quais seriam aí. O 1B, vamos colocar aqui. O 1B, que é o 1B. Depois 2B também. E o 3C.
nessa esqueminha aqui. Para essa resposta, vamos verificar 1B, 2B, 3C, alternativa C, a resposta dessa atividade. Então aqui, alternativa C. Certinho? Bom, a 6, os números abaixo forem escritos em ordem crescente, qual deles será o terceiro? Então, qual a ideia aqui? Para crescente e decrescente, ou transformar tudo em decimal, ou transformar tudo em fração. Para vocês, melhor é transformar tudo em decimal. Quando eu tenho 1/6, é 1 dividido por 6. Então, percebe que 0,10. Uma vez, 6. 6 para 10, 4. Já tenho a vírgula, posso acrescentar um zero. E aqui vai dar 6. 6 vezes 6, 36. O que você já observa? 4. Como aqui 4, 4, 4, ele vai repetir. Então, aqui você vai ter infinitas casas decimais. 6, 6, 6, 6, 6. Então, isso aqui é igual a 0, 1, 6, 6, 6. Se eu quiser colocar outro 6 aqui, tanto faz. Vamos lá. 6 dividido por 10. Esse é bem mais fácil, que é só quando está dividindo por 10 a vírgula anda uma casa para a esquerda, já também dito em sala, então aqui é 0,6. Então o que eu vou fazer? Eu vou arredondar com 3 casas decimais, todos eles. Apesar que esse aqui já tem, né, 5, mas vamos considerar até a terceira. Esse daqui, 2 casas, então vai ficar 0,16. Como é 3, eu posso acrescentar mais um zero aqui, quantos zeros eu quiser. Não vai atrapalhar em nada na resposta. Bom, esse já está em decimal, beleza? Só vou colocar aqui a terceira casa decimal. E esse já também está com 3 casas decimais. Que conclusão, né? É visível que o primeirinho, o menor, se é que é na ordem crescente, o menorzinho de todos eles é aquele que na qual aqui, ó, percebe que na casa dos décimos ele equivale a 0, é o menor valor. Então, portanto, esse é o primeiro. Então, 0,06 é o primeiro, certo? Aí vem na ordem crescente. Percebe que eu tenho 3 outros com o número 1 na casa dos décimos. Então, se tenho todos eles na casa dos décimos, tudo igual, então eu vou para a segunda casa. Segunda casa é 6, aqui é 6, aqui também é 6. Opa, ainda não sei porque os 3 são iguais. Terceira casa, 6, aqui é 0. Opa, se é 0, percebe que aqui fica 160 milésimos. 166 milésimos. E esse, como ele tem infinitas casas, é óbvio que esse aqui ainda é o maior de todos. Então, é claro que aqui 0,16 é o segundo, né? O terceiro é esse daqui, que é 0,166. Esse é o terceiro. Então, o quarto seria esse. E o quinto seria esse daqui. O quarto esse porque ele também tem outros números que é diferente de 0. É 6, então ele é maior. Então, portanto, a resposta desta alternativa E. E corrigida. Bora para a próxima. Sétima. A sétima questão também vou pegar e encaixar ela aqui no Paint. Paint é meu amigo número 1 aí na hora de corrigir as atividades, principalmente quando tem figuras geométricas, é muito bom de trabalhar com ele. Então aqui, ó, por exemplo, ó, eu quero saber a fração que corresponde à área colorida, né, a área amarela, da fração da área total do retângulo. Então, de duas uma, ou você pode pegar o amarelo que está ali, que é parecido com esse, ó, e pintar esse aqui. Eu estou pegando nada mais, nada menos, se você dividir ele também,
Se você dividir aqui, se você dividir aqui, você visualiza melhor ainda. Você observa que essa região que eu acabei de colorir ela de amarelo, que eu vou até passar os risquinhos vermelhos aqui, ó. Essa região é igual a essa. E automaticamente essa é igual a essa. Então, se você visualizar, posso até pintar aqui de branca, mas aqui não vai ficar branco aqui, não vai. Não vai, o amarelo vai ficar. Mas vocês observaram, então se eu colocar essa daqui para cá e essa para cá, conforme eu fiz, ela vai ficar exatamente a metade aí da figura colorida de amarelo. Se é a metade colorida de amarelo, né? Então já tenho a resposta aí, portanto, alternativa C. Mas vamos assinalar lá no Word, que o Word aqui eu faço rabisco, é maravilhoso. Então aqui a alternativa C é meio, porque eu quero a área total, e a área total, se você observar, ela vai ser exatamente a metade do todo aí. Bora para a oitava. Oitava, uma situação problema e você tem que pensar ela na resolução. É muito boa essa para você pensar ela na resolução, porque aqui está falando, Pedro e Paulo fizeram compras no supermercado. Pedro comprou 4 garrafas de suco de 5,50. Então, se Pedro comprou 4 garrafas de 5,50, ele vai ter que multiplicar para saber o preço das garrafas de suco. Né? Cada garrafa custa 5,50, então, opa, multiplicou por isso. 5 pães também por 2,20 cada pão. Então, tá falando aí. Então, vai ser mais 5 vezes 2,20. Esse vai ser o custo de Pedro. Aí vem o custo de Paulo. PE, Pedro, PA, Paulo. Paulo comprou 1,4 quilos de banana e aqui R$5 por quilograma. Então é óbvio que ele também vai ter que multiplicar por 1,4. Opa, cadê você? Aqui, 1,4 já está, vezes 5. Beleza. Mais nada, ele só comprou isso. Só comprou a carne. O churrasco está garantido. Vamos lá. Portanto, para você saber o custo, que eu acho até legal o aluno entender, fazer desse jeito, 5,50 vezes 4 vai dar 22. 5 vezes 2,20 vai dar 6, dá R$11. Né? 10 subiu, 10 com 11. Aqui ele gastou R$33. Pedro gastou 33. Paulo, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 com 2, 7. Paulo gastou 7. Para eu saber o quanto que Paulo vai ter que pagar para Pedro, para dar os dois a mesma quantia, é simples. Soma os dois. 7 com mais 33 vai dar R$40. Para dividir igualmente para os dois, dividiu por 2, isso vai dar R$20. Então, olha bem o que o professor acabou de fazer aqui. Eu somei os dois valores, o gasto dos dois, e dividi por 2, deu 20. Isso para saber o quanto que cada um teria que pagar igualmente. A pergunta aqui é um pouquinho diferente. Paulo e Pedro, olha lá, Paulo deve dar para Pedro de modo que ambos tenham contribuído com o mesmo valor das compras. Para mim saber só o quanto que ele tem que dar, eu tenho que fazer o contrário. Então eu vou fazer até de vermelho. Eu tenho que pegar R$33, subtrair R$7 que ele já pagou e vai descobrir a diferença entre eles. E essa diferença entre eles, 7 para
10, 3 para 13, 6. Então, aqui vai dar 26. Como vai ser 26, eu divido por 2, isso vai totalizar 13. Se você observar, 7 com mais 13 vai dar os 20 que cada um tinha que dar. Então, a maneira, mas aqui está perguntando quanto que Paulo deve dar para Pedro para que ambos, então ele só vai dar essa diferença para Pedro, né? 13 reais, porque 13 reais ele pagou a mais. Pode ver que de 20 para 33 ele pagou 13 reais a mais. Então, a única alternativa, se você observar aqui a conta que o professor fez, aqui é o cálculo de Pedro, aqui é o cálculo de Paulo. Só que eu fiz o cálculo em dinheiro para vocês entenderem melhor, mas aqui é claro que é a diferença, e a diferença dividido por 2, que eu fiz aqui, divisão por 2, que vai dar os 13 reais. Então aqui é a alternativa A, certo? Vamos para a próxima. 9ª questão. Essa 9ª questão, ele está falando aqui no enunciado que ele tem 8 peças quadradas, né? Então 8 peças quadradinhas, tá ali o desenho dela, e mais 9 peças iguais a triângulos, que também os triângulos juntos formam um quadradinho igual ao anterior. Então ele pode juntar também no desenho dele, beleza? Bom, mas se você analisar as figuras, então você observa 9 triângulos, eu vou até colocar aqui, 9 triângulos e 8 quadrados, só para saber, beleza? Observem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Cortar o quadradinho para fazer triângulo não pode. Então, portanto, essa A não pode ser. Vamos na ordem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6, como eu já falei para vocês, tem que ter 8 quadrados. Ele não pode... Ah, 6 não, 7, aqui mais um. Tem 7, ele tinha que ter 8 quadrados. Ele pode juntar os triângulos e formar quadrado. Agora, cortar os quadrados e formar o triângulo não tem essa orientação. Então, essa também não. Vamos ver a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Pode juntar 2 triângulos e formar um quadrado? Pode. Então, é como que aqui fosse 2 triângulos. Vamos ver os triângulos. 9 triângulos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Certinho. Alternativa B. Os demais é a mesma coisa que nós já comentamos. Então você observa que aqui quadradinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Observa que tem tudo isso aqui. Se eu fizer esse daqui, que é o ideal, né? Observa que vai dar mais triângulos do que ele tinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já deu os 9 que ele tinha. 10, 11, 12, 13. Tem 4 a mais, então também não. Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Percebe que é o que eu já falei, não pode cortar para fazer triângulo. Então, não. Então, o único mesmo é o B. Não tem duas respostas. Vamos para o próximo. Diminuir um pouco para visualizar melhor. Boa. Essa atividade é o que nós estamos vendo recentemente, inclusive. Sempre tem essas questões, ó, A, B, C,
né, iniciais na ordem alfabética, né? Mas vamos ver o que fala aqui. Colecionam figurinhas, os três. Número de figurinhas de Antônio é igual a 4/5 do número de figurinhas de Benedito. Então, olha lá, coloco aqui, que é 4/5 do número de figurinhas de Benedito. Também fala que o número de figurinhas de Carlos é igual a 3/4 do número de figurinhas também de Benedito. Então, você percebe que Benedito é o ponto referência aí. Para isso, o que eu falo sempre, e será que eu tenho como colocar o mesmo denominador para essas duas frações? Em outras palavras, igualar o denominador, que é o que vocês estão vendo aí recentemente, né? Viram aí já também, né? É conteúdo de 6º ano. Igualando os denominadores, percebe que o MMC vai ser 20. Então, se é 20, aqui também vai ser 20. Percebe que o 5 eu multipliquei ele por 4. Então, aqui 4 vezes 4 que vai dar 16. 3, 4. Opa, então aqui multiplicou por 5. Então, por 5 aqui vai dar 15. Aí, olha que interessante. Já tem a resposta de todos eles. Só foi fazer isso. Como aqui o ponto referência é a de Benedito, observa, Benedito vai ser isso daqui. Porque ele ponto referência, eu tenho aqui o 20 igualmente para os dois. Então, se Benedito é 20, a de Antônio é 4/5 de 20, que vai ser 16, e a de Carlos vai ser 15, porque é 3/4 de 20, e 3/4 de 20 é igual a 15. Então, você já tem os resultados das quantias de cada um. De Antônio, 16, de Benedito é 20 e de Carlos é 15. Agora, o que está pedindo? Basta prestar atenção. Dos 3 amigos, quem tem mais e quem tem menos. Nessa ordem. Então, nessa ordem, quem é que tem mais? Benedito. Então, Benedito, ele está aqui e está aqui. Beleza. Vamos ver quem tem menos. E menos, é claro que é Carlos. Então, você observa que Carlos só está nessa. Opa, então, claro que Carlos está aqui também, mas nas duas selecionadas, Carlos só está nessa daqui. Então, é claro que fechou na alternativa C. Pronto, resolvida a 10ª. Chegamos na metade já, vamos lá, acelerar. 11ª, opa, utilizando Python novamente. 10, deixa eu colocar ela aqui. Bom, percebe que está aqui, está falando que uma folha retangular preta foi cortada em 2 pedaços, um deles está mostrando abaixo, que é esse daqui. Qual é o outro pedaço? Então eu preciso verificar como que, e será que eu consigo encaixar essa em outra. Então vamos ver se dá certo. Primeiro, tá já a seleção transparente, eu só vou girar essa daqui, 90 graus, acho que dá certo. Olha lá, é visível. Eu já fui direto na resposta para não ficar muito longo. Você percebeu o encaixe perfeito? Do jeitinho que ele precisa, ó, tá vendo? Encaixou certinho, ó. Não sobrando nada mais, nada menos. Em todos os outros não dá encaixe perfeito igual esse. Então, já fui direto na resposta. Então, aqui, claro que alternativa D. Para não ficar longo, bora lá para a próxima. 12. Em um mês, 3 domingos caem em dias pares. Meu, para 3 domingos caírem em dias pares, você observa o seguinte, somente se eu começar pelo 2. Porque olha lá, 2 é o primeiro domingo.
primeiro número par, né? Porque é o 2. 7. Então aqui é um domingo. No próximo domingo, 7 mais 2, 9. Vai ser dia 9, não é par. No próximo domingo, com mais 7 vai dar 16, par também. No próximo domingo vai dar 23, não é par. Enquanto no próximo domingo, 30. Você percebe que dessa maneira é uma única forma de você ter os 3 domingos do mês, números pares. Tá aqui, ó. Fechou no 30, porque o mês vai até 31. Então, o último dia do mês par é 30. Então, essa é a opção. A pergunta é só a seguinte: em que dia da semana desse mês, referente a esse mês, o dia 10, olha lá, desse mês, tá bem claro aí, ó. Qual vai cair o dia 10? Se no domingo é dia 9, que nem nós já fizemos aqui, é claro que a segunda vai ser dia 10. Pronto, respondido. Segunda-feira, alternativa A. Vendo dessa forma aí, ó, questão facílima também. Beleza? Vamos para a 13. Novamente aí a importância do domínio das frações. Por quê? Né? Frações, MMC, MDC, que opa, todos passaram por isso. Então aqui você observa não vou nem resolver com MMC, MDC, tá por trás, mas não vou nem resolver. Eu vou resolver assim, ó. 5 pizzas ao todo, 9 amigos ao todo, algumas cortadas em 6 fatias e outras cortadas em 8 fatias. Então eu vou fazer o seguinte, uma tabelinha aqui, bonita que só. Aqui eu vou representar as pizzas de 6 fatias e aqui eu vou representar as de 8 fatias. Eu sei que se eu juntar essas duas, tem que dar 5 pizzas. Então isso não pode ser ultrapassado. Olha que interessante. Se eu usar, claro que está falando de 2 tipos de pizza, mas vamos pensar assim. Se aqui eu tivesse as 5 pizzas, só essas de 6 pedaços, aí eu ia pegar 5 vezes 6. Total, ia dar um total de 30 fatias ao todo. Não ia dar 30 fatias? Né? Porque aqui nenhuma, né? Fatias de 8. Então, portanto, vai dar 30, porque 6 vezes 5, 30 fatias. Então, vamos lá, 30 fatias. Se aqui está falando que foi 9 amigos que comeram, todos comeram o mesmo número de fatias e não sobrou nada, 30, se eu dividir por 9, não é divisível. Então, portanto, não dá certo. Se eu pegar apenas 4 pizzas de 6, então 6 vezes 4, a outra vai ser 3, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1. E 0 também, né, chegar até lá. 6 vezes 4, 24. Então eu já sei que eu tenho 24 fatias dessa. E aqui, 8 vezes 1. 8 vezes 1, 8. 24 mais 8, 32 fatias. Percebe que 32 também não está na tabuada do 9, não é possível. Então aqui também não. Se, para ficar melhor aqui a representação, eu sei que aqui tem que ser 5 pizzas. E aqui eu vou representar as fatias. Então aqui vai dar 30, que é não. Aqui deu 32, também não. Você percebeu que está aumentando de 2 em 2? Um bom entendedor, isso aí já, adianta pra caramba. A próxima seria o quê? Seria 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. Mais 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Né? Então, portanto, já percebe aí, 18 com 16, 34. Como eu falei, está aumentando de 2 em 2.
34 também não é divisível por 9, não está na tábua do 9. E aí o que vai acontecer? Na próxima, 6 vezes 2 dá 12, 12 fatias. 8 vezes 3, 24, 24 fatias. 24 com 12, 36. E aí o que aconteceu? 36 divisível por 9. Se é 36 o total e dividido por 9 colegas, percebe que a pergunta já está aí. Quantas fatias cada um comeu? 4 fatias, alternativa A. Ótima questão, maravilhosa, trabalhar dessa maneira aí ou outra, né? Mas um raciocínio rápido aí, para vocês verem a solução. 14ª. Essa daqui típica, né? Mesma de professor, né? Do primário. Colocar lá na frente, né, os aniversariantes, só que ela não quer deixar ninguém, nem os alunos que ficam durante as férias. Ela coloca do ano todo, desde janeiro até dezembro, todos os aniversariantes. Então, de janeiro até dezembro, tem 12 meses, né? Aqui fala o seguinte: há no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes. Então quer dizer, não tem meses com um aniversariante e não tem mês com 7 aniversariantes. O máximo que tem é 6 aniversariantes e no mínimo 2. Beleza. Aí ele dá outra dica. Fala também aqui que há exatamente 2 meses com 6 aniversariantes. Então, pera lá. 2 meses, aniversariante, eu vou colocar aluno, com 6. Então, você já observa que 2 vezes 6 vai dar 12. Então, já tenho 12 alunos aqui, certo? E fala também que exatamente 3 meses com 2 aniversariantes. Então, 3 meses com 2 aniversariantes, que isso vai dar mais 6 alunos aí. Então, eu já tenho aqui 18 alunos. Juntando esses dois, eu já tenho 18 alunos, certo? Porque aqui o foco é o número de alunos da turma da professora Cláudia. Então, eu quero descobrir o número total de alunos dessa turma, certo? Bom, primeiro passo. Se aqui já foram 2 meses e aqui mais 3, então você já observa que 5 meses já se foram, já Elvis. Então, quantos outros meses nós temos? 12 tirou 5, sobraram 7 meses. E esses outros 7 meses aí que faltam, tem que ser ou 3 alunos, ou 4 alunos, ou 5 alunos. 6 não pode porque já foi o máximo e já está aqui. 2 não pode porque o mínimo, né? E já foi também. Então só podem ter essas 3 outras opções de quantia de estudantes. Bom, então vamos pensar no seguinte. Percebe que nesse caso eu tenho aí 20. Deixa eu colocar aqui na ordem que fica melhor. Para ficar mais fácil o entendimento, se é 3, 4 ou 5, eu vou colocar então que o número de alunos tem que ser maior ou igual a 3, número de alunos, e menor ou igual a 5. Então, né, pode ser 5 também. Então, eu estou colocando esse mesmo intervalo aqui que eu já mostrei para vocês, que pode ser 3, 4 ou 5, só que dessa maneira. Como também faltam 7 meses, vamos pensar que se todos os outros meses, todos os outros, têm no mínimo 3 alunos. Aqui daria quanto? 21. Beleza. E se todos os meses que faltam, 7 meses, tivesse o máximo, que é 5. Então, 7 vezes 5, 35.
Que conclusão vocês chegam aqui? Eu descobri o total de alunos que faltam. Se é o total de alunos que faltam, e é claro que eu já tenho 18 alunos aí, então eu vou só fazer o seguinte, vamos acrescentar o que faltam. Se eu acrescentar mais 18, que é o que eu já tenho aqui, e 18 que eu já tenho lá também, por que eu estou acrescentando 18? Porque 18 já é certo, tá aqui, ó, nós já chegamos, que 18 é certo. Então eu vou tanto no menor número de alunos como maior. Eu poderia também fazer o contrário, né? Pegar aí e subtrair, mas aqui fica mais visível. Quer ver só como que vai ficar legal? 21 com mais 18 vai dar 39. 35 com mais 18, 53. Dessa maneira, eu posso observar nas alternativas um número de alunos que esteja entre esses dois valores. Percebe que o A é 35, ele é menor que 39, então não dá certo. Porque senão teria que ter meses com 2 alunos, e 2 já não tem mais. Com 45, opa, de 39 a 53, 45 tá. A única alternativa que vai estar nesse intervalo de valores aqui. 60 pode ver que é maior que 53, também não pode, então quer dizer que teria que ter mais meses com um número maior de alunos, porque aqui já seriam 5 o máximo, né? E não, então não daria. 65 e 75 piorou. Então aqui a única resposta. Entendeu? Talvez aí para o 6º ano é mais difícil o entendimento. O 7º já fica mais fácil nessa relação de intervalo na reta aí. Bora para a próxima. 15ª. José empilhou 14 cubos com faces brancas ou azuis, conforme mostra a figura. A pergunta é uma só. Quantos desses cubos podem ter todas as faces azuis? Para ter todas as faces azuis, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um X naquele que já não pode mais. Por exemplo, ó, esse aqui eu tenho 2 faces brancas, então todas as faces azuis, esse não dá. Esse daqui, eu tenho essa face branca, então esse também não dá. Tem 2 faces brancas, também não dá. 2 faces brancas, não dá. Esse tá aqui, visível, face branca, também não dá. Vamos lá, vamos cancelando aí os que. Esse aqui de baixo, face branca, não. Esse também não. E esse aqui de baixo também não. Esse também não, porque eu tenho uma face branca. E aí, o que é interessante? Excluir todos esses. Esse daqui eu não posso excluir, esse daqui do ladinho, ó, porque observa, eu só estou vendo uma face dele, e essa face dele é azul. Mas todos os outros que eu cancelei, ele percebe que são, no mínimo, aí com uma face branca. Então, portanto, não vai ter a resposta ali que está falando todos com faces azuis, né? Cubos com todas as faces azuis. Então, quantos cubos eu tenho aqui ao todo? 14. Então, você observa que de 14 cubos, eu excluí aqui. Vamos verificar quantos que eu excluí. Vou até fazer de preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 14, eu tiro 9, restou quanto? 5. Esses outros 5 podem ter todas as faces azuis conforme está ali, porque eu não consigo excluir ele e não consigo falar que ele tem uma face branca. Se eu não consigo falar que ele tem uma face branca, ele pode ter as faces azuis, como ali a pergunta está, né? Podem, né? Podem, a palavra-chave aqui, ó, podem ter todas as faces azuis. Podem, não estou afirmando que tem, mas podem. Então, no mínimo, né? Esses 5 aí eles podem ter. Então, alternativa E. Beleza? Vamos para a próxima. 16. Fraçãozinha na molecada. Eu adoro questões de fração, porque aí mostra o que o professor sempre fala.
da importância do domínio da fração. Em uma cidade, 1/4 da população tem pelo menos uma bicicleta. Quando diz pelo menos, ele pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, pode ter até mais, pelo menos. Então, 1/4, pelo menos uma. Dentre os que têm bicicleta, que esse 1/4 corresponde a esses que têm bicicleta, 1/3 tem mais do que uma. Se 1/3 tem mais do que uma, então aqui 1/3 de 1/4. Isso vai dar, por que 1/3 de 1/4? Porque eu quero encontrar uma fração só. Então é desse jeito que eu faço a multiplicação. Sexto ano, essa semana eu trabalhei com uma questãozinha lá do Kelvin, né? Que era mais ou menos nesse estilo aí, da tia e a sobrinha separando uma herança. Então olha lá, de novo aqui ó, a aplicação. Então você observa que se eu fizer essa multiplicação, 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 3 dá 12. Então eu sei que do total de crianças, 1/12 ele tem mais do que uma bicicleta. Então, mais do que uma bicicleta. Beleza. Qual fração da população tem apenas uma bicicleta? Bom, se eu quero saber quantos tem uma bicicleta, você tem duas maneiras. Ou você pega 1/4 e multiplica por 2/3, que é o restante aqui. 2/3 é uma opção. Percebe, né? Que aqui você tem 1 vezes 2 dá 2. 4 vezes 3 dá 12. Como eu sempre falo, 2/12 não tem. Mas se você simplificar essa fração por 2, você chegou na resposta, que nesse caso, 1/6. Encontrei a resposta. 1/6 está na alternativa B. Essa é uma opção. Qual seria a outra, professor? Você pegar 1/4 e tirar a fração que corresponde a mais de uma bicicleta. Então, se eu tirar aqui 1/12, você percebeu que eu já tirei, né? De 1/3 eu tiro o restante e deu 2/3, né? Mas aqui é legal também retomar a subtração de frações, que eu preciso igualar os denominadores, que vai ser 12, multiplicando 4 para dar 12 tem que ser por 3, você multiplica, então aqui vai ficar 3, aqui mantém o 1, vai observar que vai dar na mesma, vai ser o mesmo 2/12 que nós já tínhamos chego aqui. Resolvi ela de duas maneiras para vocês. Combinado? Bora para a próxima. Reloginho. Essa do reloginho tem que explicar um pouquinho mais. Você sabe que o ponteiro da hora, enquanto o ponteirinho da hora ele sai do 12 e vai até 1h da tarde, ele percorre aqui 5 intervalinhos desse. Então, o da hora ele percorre 5 intervalinhos, né? Que é esses tracinhos menores, enquanto o do minuto, ele dá uma volta completa no relógio. Então, se cada intervalinho desse tem 5, então aqui eu tenho 5, 10, 15. Como 15 é 1/4, 60, 60, que é os 60 minutos. Então, cada intervalinho desse representa 1 minuto. E aí, o que eu posso fazer? Simplificar. Então, vamos ver a proporção. Se aqui eu dividir por 5, aqui eu também vou dividir por 5 para saber só a proporção, para saber quanto que se o ponteirinho da hora anda um intervalinho desse, quanto que o do minuto vai percorrer. E você observa que 60 dividido por 15, eu já vou resolver diretão, vai dar 12. Então eu sei que cada risquinho equivale a 12 minutos. Bom, se cada risquinho equivale a 12 e eu quero saber quanto tempo, né, ele esteve fora de casa, bom, é simples. Vamos contar por intervalos aqui. O ponteiro, quando ele saiu, estava aqui. Quando ele estava aqui, ponteiro da hora, então eu vou pegar 2 a mais aqui, ó, deu 1 hora. 2 risquinhos a mais, 1 hora,
2 horas. 2 risquinhos depois do número, 3 horas. 2 risquinhos depois do número, 4 horas. 2 risquinhos depois do 11, deu 5 horas. 2 risquinhos depois do 12, aí daria 6 horas. Aí vamos ver. Eu já fiz risquinhos aqui onde não deveria. Deixa eu verificar aqui. Não tem, não apaguei nada não. O que acontece aqui é o seguinte. Ele falou que quando ele saiu, ele estava, aqui é 30 minutos, no 32º minuto. Claro que o ponteiro ele sempre vai circular nesse sentido, né, sentido horário, e está falando que quando ele voltou, o ponteiro estava no 11º minuto. No 11º, aqui vai ser 5, 10, 11º. Então, ele voltou aqui, no 11º minuto. Então, ele voltou aqui. Então, o que vai acontecer? Eu já tinha contado aqui, ó, 6 horas. Então, eu vou contar mais 2 aqui depois do 1, que vai dar 7 horas. E você observa que se eu contasse mais 2, ele seria aqui, ó, que seria 8 horas. Mas como ele voltou, ele está um risquinho antes, e eu já sei que cada risquinho desse do minuto equivale a 12 minutos, opa, então ficou fácil. O ponteiro da hora sabe que cada intervalinho desse que ele andou, então o ponteirinho da hora, ele parou aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, nesse sentido que vai ser aqui, aonde ele parou. Se ele parou aqui, eu tenho só descontar. De 8 horas eu desconto quanto? 12 minutos. Então, de 8 horas tira 12 minutos, vai dar 7 horas e 48 minutos. Essa é a lógica da atividade. Portanto, a alternativa D, né? Corretíssima. Maravilha essa questão, adorei ela. Boa para quem, né, aborda aí as questões do reloginho, não o digital, e sim o reloginho de ponteiros. 18ª. Boa, perímetro. Vamos ver o jeito que eu posso corrigi-la. Quero saber quanto que a formiguinha aqui, se ela der uma volta completa, quantos centímetros ela vai percorrer. Então, olha lá. O que eu vou fazer com vocês é o seguinte. Para ficar mais fácil aí o entendimento, vou fazendo o risquinho para vocês verem. Ó, 8. Eu tenho visível 8, correto? Vamos olhar do outro lado. Se eu juntar esse pedaço com mais esse, com mais esse e mais esse daqui, você percebeu que completa o mesmo 8? Então, na realidade, 8 vezes 2. Porque eu tenho ele aqui, o primeiro que eu risquei, e esses outros pedaços que vai juntar vai dar o mesmo 8. Se eu arrastar ele, vai tudo em cima do 8 certinho. Então, beleza. Mas, vamos verificar outra aqui. Vamos fazer de cor diferente, para ficar bonito. Esse 8 aqui. Se eu juntar esse pedaço com mais esse aqui, não. Vamos ver, 8, com mais 8, até aqui, ó. Eu não posso ir até o final, então eu tenho que vir até aqui, ó. Então, mas você observa, 8 aqui, e esses dois pedaços que eu pintei aqui também vai dar 8. Então, eu também posso pegar 8 vezes 2. Vamos ver o terceiro. O terceiro, vou pegar de verde, mais, fazer a parte verde aí. Ó, 5, visível, e se eu pegar esse pedaço aqui e juntar com esse daqui, você percebeu que complementa? Se eu pegar essa parte aqui e arrastar ela aqui para cima, ela vai vir aqui, ó. Aí fica mais fácil ainda. Então, você observa que também vai ter 5 vezes 2. Dessa maneira fica fácil. 8 vezes 2, 16.
8 vezes 2, 16 e 5 vezes 2, 10. 16 com 16, 32, com mais 10, 42 centímetros que a formiguinha percorreu. Pronto. Alternativa E. Resolvida a questão. Bora para a 19. A 19 é aquela questõezinha de mentira, verdade, verdade, mentira. Eu acho ela sempre chatinha, essa questão, sabe? É difícil do aluno entender, mas essa daqui eu entendi rapidinho. Essa vez foi muito fácil. Veja bem, tem 3 crianças. São 7, 8 e 9 anos. Na figura vemos a resposta de cada uma delas. Quando perguntamos sobre suas idades, olha que interessante. A criança de 8 anos foi a única que mentiu. Se a de 8 anos é a única que mentiu, opa! Então essa daqui é a de 8 anos. Como ela é de 8 anos, ela está falando que ela não é 8, ela está mentindo. Então, portanto, afirmou que ela é a de 8 anos. Como essa mentiu e as outras falaram a verdade, então olha bem as outras crianças. Essa aqui está falando que ela não é, que tem 9 anos. Como ela está falando a verdade, então ela só pode ter 7 anos. E essa daqui falou que não é a que tem 7 anos, então, portanto, ela só pode ter 9 anos. Pronto, descoberto o segredinho aí. Então, ficou muito fácil essa desse ano, adorei. Então, portanto, a criança mais velha e a criança mais nova são nessas ordens. A mais velha, cabelinho preto, tem aqui nessa e nessa. Aqui a loirinho tem aqui e aqui. A única que dá certo, alternativa B. Pronto, resolvida a questão. Gostei dela. Muito fácil a interpretação dessa vez. 28ª. Bora, vai dar certinho. Bom, da formiguinha, você observa que os pontos aqui eles são simétricos, né? Então o caminho que ela puder fazer aqui para cima e para a direita, ela também pode fazer para frente e para cima, à direita e para cima. Então é simétrico. Então eu vou fazer somente em um percurso e aí você sabe que esse percurso ele vai ser dobrado. Então dá 2 vezes, certo? Como aqui está falando que ela pode somente anda sobre as linhas do quadriculado e sempre para a direita ou para cima. Então ela não vem para a esquerda, só a direita e para cima, direita e para cima. Só pode ir nesses 2 sentidos, tá bom? Então ela vai sair do A e vai até o B. Então o que eu posso dizer para vocês? Primeiro percurso visível, ela realizar esse caminho, ó. Passar aqui, aqui, vir reto, ó, subindo até aqui, nesse ponto que ela vai ter que passar, e depois vindo direto à direita. Então, aqui já deu um caminho, certo? Agora, os outros caminhos, eu vou desenhar para vocês verem aqui. Os outros caminhos, ela pode fazer assim, ó. Ela pode direita para cima, passou aqui. Se ela quiser fazer o percurso simétrico, vem para cá. Então aqui seria mais um. Só que ela também pode subir aqui, aqui, vir para cima, já é um caminho diferente. E vir para cá, vir nesse mesmo caminho, só que ela já modificou aqui na ponta. Então ela já fez 2, depois 3, 4, 5, 6 opções. Como aqui são 6 e aqui também são 6 opções dela subindo e indo para a direita, então você observa que aqui vai ser mais 6 vezes 6. 6 vezes 6 por quê? Porque cada caminho desse que ela faz diferente é uma opção, é um percurso diferente. Então, como eu tenho 6 opções desse lado
e 6 aqui em cima, 6 vezes 6. Isso você observa que 6 vezes 6, 36, com mais 1, 37. Só que não vai ser 37, porque aqui na parte inferior, e passando por esses dois pontos, é simétrico a esse de cima. Então, aqui, 37 vezes 2. Então, você observa que vai dar 74. Fechou a questão 20. 74 maneiras diferentes dessa né? Sair de um e ir para o outro lá. Um ponto e para o outro. Ok? Espero que tenha gostado. É um prazer fazer essa correção. Ainda mais, né? Mostrar aí sempre um pouquinho a mais para os alunos aprenderem um pouquinho mais. Saber aí o que o mundão espera eles o dia de amanhã. Nos vestibulinhos, concursos e tudo mais. Tá ok? Fiquem com Deus.